Bom dia, vamos fazer o nosso encontro de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crianças, hoje o encontro é o encontro 17 da página 54 e a gente vai aprender uma coisa muito importante, quero que vocês prestem muita atenção. O tema do encontro é Jesus funda a sua igreja sobre a fé de Pedro, a igreja está organizada. Então, tenho esse texto todo aqui, eu vou explicar com as minhas palavras e depois eu quero que vocês leiam o texto com atenção antes de fazer o exercício, tá bom? Eu vou explicar a história para vocês. Jesus, ele veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado, né? Isso tudo a gente já aprendeu. Jesus morreu na cruz, redimiu nosso pecado, deu a oportunidade da salvação para todos e a gente foi salvo pela sua morte. Antes disso tudo acontecer, o que ele fez aqui na Terra? Ele espalhou, né, o novo mandamento, o mandamento do amor, curou várias pessoas, trouxe uma nova realidade para aquelas pessoas que viviam no passado do Antigo Testamento. Então ele trouxe um novo testamento que era o próprio Jesus, o cristianismo. Iniciou ali com a catequese de Jesus para o povo, os ensinamentos de Jesus para o povo. Então, quando ele ensinava para o povo, ele tinha também os seus discípulos, e um dos seus discípulos era Simão Pedro. Quando chegou na hora certa, Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra tu construireis a minha igreja, e nada vai abalar, e ela durará para sempre. Então, Pedro quer dizer pedra, e Pedro, ali naquele momento, Jesus instituiu Pedro, o primeiro papa da igreja, o primeiro substituto de Jesus quando Jesus não estivesse mais aqui. Foi Pedro, o papa, o primeiro papa. E dali também Jesus instituiu a nossa igreja católica. A partir desse momento, começou a organização da igreja. Jesus instituiu a igreja e começou a organização da igreja. Pedro foi o primeiro papa. O papa é aquela pessoa que é o substituto de Jesus aqui na terra, que pastoreia todos nós, todos os membros da igreja católica. Hoje o nosso papa é o Papa Francisco. Antes do Papa Francisco, já teve 265 papas. Então, todos esses papas, eles foram sendo uns sucedidos do outro, e todos os papas são os substitutos de Jesus aqui na Terra. A pessoa de Jesus aqui na Terra. Só que aonde que o Papa mora, gente? Onde é a sede da igreja? A sede da igreja é lá em Roma, na Itália, no Vaticano. Lá do Vaticano, o Papa Francisco conseguiria organizar toda a igreja aqui de Petrópolis, de Guapimirim, do Rio de Janeiro? Não. Então, existe uma organização. Como que é essa organização? Lá no topo está o Papa Francisco. Abaixo do Papa Francisco estão os bispos. Os bispos, eles cuidam das dioceses. O que é a diocese? A diocese é um conjunto de várias paróquias de cidades próximas, onde uma cidade vai ser a sede e nessa sede vai ter um bispo. Qual é a nossa diocese? É a diocese de Petrópolis. Nosso bispo é o bispo Dom Gregório. Ele mora lá em Petrópolis e cuida de todas as paróquias das cidades de Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim e Magé. Então, todos nós aqui dessas cidades estamos sob a responsabilidade do bispo Dom Gregório. O bispo responde ao Papa. Então, o Papa está lá em cima, depois vem os bispos cuidando das dioceses. Mas Dom Gregório sozinho, ele consegue ver todas as paróquias de todas essas 4 cidades? Não. Então, quem vem abaixo dos bispos,
os padres. Então, cada paróquia tem um padre chamado pároco, que é o responsável pela paróquia, que cuida da paróquia e responde ao bispo a responsabilidade daquela paróquia. Quem é o nosso pároco é o Padre Rodrigo. Então, cada paróquia tem um responsável que responde ao bispo. Então, como ficou a organização? Lá em cima, que recebe toda ali a responsabilidade sobre o peso da igreja é o Papa. Abaixo do Papa, os bispos. Abaixo dos bispos, os padres. E depois dos padres, quem vem? Os padres, após os padres, nós também ainda temos outras pessoas que participam dessa organização da igreja, que são os consagrados, os religiosos, as pessoas que se consagram à vida religiosa, por exemplo, os franciscanos, as pessoas que participam de uma comunidade de vida, e os leigos, que somos todos nós, as pessoas que participam da igreja e evangelizam no dia a dia, no ordinário, no comum do dia, entende? Então, lá em cima o Papa, os bispos, os padres e os consagrados e os leigos, todos nós. Nós, como leigos, também temos o dever de aprender e continuar toda essa organização e tradição da igreja. A Igreja Católica, ela é a única que tem essa organização, ela é a única que foi instituída pelo próprio Jesus, ela é a única que durante todo esse tempo se manteve constante e firme na rocha que é Jesus, que foi, no caso, o próprio Pedro, que Jesus instituiu como primeiro Papa. Então, a gente precisa conhecer para amar a nossa igreja, entenderam? Então, tudo isso está falando aqui nesse texto, mas eu expliquei com as minhas palavras para ficar mais fácil de entender. O número 1 é facinho, você vai ler aqui o complete, olhar aqui no texto e completar aqui as palavras, tá bom? No número 2 vai ser uma pesquisa, eu vou colocar o site aqui embaixo para vocês entrarem e olharem direitinho, tá bom? Então foi isso, vamos finalizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um beijo e fiquem com Deus.